Olá, meus queridos alunos, como vocês estão? Tudo beleza? Tudo tranquilo? Então nós vamos para mais um dia de aula, tá? Mais um dia de aula, tá? Completando já o terceiro dia. Então tivemos aula sexta, sábado, segunda e hoje, tá? E aí, só reforçando, né? Para que você possa fazer com que os seus estudos fiquem bem definidos, bem fáceis. Por favor, sigam as aulas, assistam às aulas para que vocês não fiquem perdidos nos assuntos, tá certo? Então isso é uma recomendação que eu peço a todos vocês, beleza? Vamos só, antes de eu começar a tratar o próximo assunto, vamos falar um pouquinho da nossa apostila, né? Porque algumas pessoas podem estar se perguntando sobre a apostila e tudo mais, tá? Vejam só, na apostila, né? Então a apostila que eu passei para vocês, tudo beleza? Então vamos se atentar à parte do sumário, né? Ou índice. Então assim, galera, uma coisa que eu quero definir para vocês é o seguinte. Todos os assuntos abordados estão na apostila, tá certo? Beleza? Falamos já para que você possa se situar, tá? Então, nós já falamos sobre climatologia agrícola, falamos do zoneamento agroclimatológico, beleza? Falamos dos fatores climáticos, parte de latitude, altitude, questão de relevo, a continentalidade e maritimidade, tá? Correntes marítimas, então beleza? Falamos em relação às massas de ar, tá? Beleza? Falamos dos elementos climáticos, também já passamos, inclusive ontem falamos basicamente do vento, já falei da umidade do ar, já falei da precipitação pluvial ou chamada chuva, beleza? Falta ainda, falei da pressão atmosférica, da evapotranspiração, também acho que eu já mencionei nos vídeos. Aí, o que falta eu falar para vocês que eu ainda não disse, né, sobre os temas que estão na apostila. Então a gente falta essa parte aqui, ó, da atmosfera, tá certo? A questão da atmosfera. E eu vou deixar para o final para falar sobre as estações meteorológicas. Beleza? Tranquilo? Para falarmos das estações meteorológicas, a gente deixa tudo para o final, porque aí é o conjunto, né? O fechamento da disciplina, porque aí você já tem todos os conceitos básicos, né? Como é a forma da chuva, como eu meço, questão do vento, eu falei ontem, como é que eu faço para medir o vento, tá certo? Beleza? Então, assim, só para que fique bem claro como estamos na apostila, tá? Então, os assuntos abordados, né, estão contemplados na apostila, tá? Eu quero ver se eu consigo ampliar um pouco mais as informações para vocês, beleza? Para que vocês possam ter algo a mais em relação à apostila, tá? Beleza? Tranquilo? Só para deixar bem claro, para não restar nenhum tipo de dúvida, tá certo? Então hoje, galera, a gente vai falar um pouquinho as relações da atmosfera, como a atmosfera atua, as camadas que nós temos relacionadas à atmosfera, tá certo? Beleza? Vamos tratar desses assuntos hoje nesta aula. Então vamos lá. A atmosfera é o nome dado à camada gasosa que envolve os planetas. Então veja que a atmosfera é um gás, né? É um gás que envolve o planeta como um todo. No caso da atmosfera terrestre, tá meio ruim de enxergar aqui, mas é a atmosfera terrestre, ela é composta por gases que ficam retidos por causa da força da gravidade e do campo magnético que envolve a Terra. Beleza? E aí, geografiazinha básica, né? A água e o gás carbônico presentes no ar absorvem parte dos raios infravermelhos emitidos pelo Sol e são responsáveis pela retenção da energia térmica na atmosfera.
juntamente com o gás metano e o óxido nitroso, deixando o planeta aquecido e possibilitando a existência na vida da Terra. Beleza? E essa atmosfera, ela é distribuída em camadas, tá certo? Então vamos lá, vamos conhecer um pouco as camadas da Terra ou da atmosfera. Vamos lá, nós temos aqui, né, a superfície terrestre ou o solo do planeta Terra. Aí nós temos nessa primeira parte vamos fazer o seguinte, a gente vai do solo para o espaço, tá certo? Então eu parto de baixo para cima. Então eu tenho aqui inicialmente a troposfera, beleza? Essa região que nós estamos respirando chama-se troposfera. Um pouquinho acima da troposfera eu terei a camada de ozônio, tá? E aí vem a estratosfera, a mesosfera, termosfera e a exosfera. Deixa eu ver se eu tenho aqui acho que eu não tenho uma imagem um pouquinho melhorzinha, mas acho que não, acho que é isso mesmo, tá? Então vamos falar um pouquinho da troposfera. Troposfera, né, ó, camada da atmosfera que vivemos e respiramos. Então nós estamos falando deste local aqui aonde nós respiramos, que é chamada de troposfera. Ela vai do nível do mar, olha aí, falando do nível do mar, né? Até 12 quilômetros de altura. Então 12 quilômetros de altura, a gente sabe que 1 quilômetro tem 1000 metros, então nós estamos falando do solo 12.000 metros para cima, tá certo? 12.000 metros para cima, para vocês terem uma noção do quanto a troposfera está. É nessa camada que ocorrem os fenômenos climáticos. Então, nós estamos falando que na troposfera é onde ocorrem todos os fenômenos climáticos que vimos anteriormente. Chuvas, formação de nuvens, relâmpagos, tempestades e tudo mais. É também na troposfera que ocorre a poluição do ar. Os aviões de transporte de carga e passageiro voam nesta camada. As temperaturas nessa camada podem variar de 40 graus Celsius positivo até menos 60 graus negativo, né? Quanto maior a altitude, menor a temperatura. Enquanto eu vou subindo, a temperatura vai caindo. Vemos a segunda etapa, a estratosfera. Então, a segunda etapa, deixa eu ver se tem uma camada aqui. Esse aqui é um pouquinho diferente, ó, tá? Essa imagem não. Então nós temos aqui, ó, a troposfera. Aí nós temos aí, ó, no meio entre a troposfera e depois da estratosfera. Aí tem aqui uma concentração de ozônio, tá? Beleza aqui, ó, certo? Então nós estamos aqui, ó, estratosfera. A estratosfera, camada que ocupa uma faixa que vai do fim da troposfera até 50 km acima do solo. Então, se a gente pensar que eu estava a 12 km, a estratosfera até 50 km acima do solo. Temperaturas que variam de menos 5 a menos 70. Então, vejam que na estratosfera teremos temperaturas abaixo de 0 graus Celsius. Na estratosfera localiza-se a camada de ozônio. Então vejam que na faixa da estratosfera nós teremos a camada de ozônio conhecida por todos, que funciona como uma espécie de filtro natural do planeta Terra, protegendo dos raios ultravioletas. Aviões supersônicos, balões de medição climática podem atingir esta camada. Temos a mesosfera. Aonde se situa a mesosfera? Olha aqui a mesosfera aqui, ó, está nessa região, ou seja, para cima de 50 quilômetros, né, é a mesosfera, nessa região aqui. Então já estamos muito longe, né? Muito longe em relação ao solo. Essa camada tem início no fim da estratosfera e vai até 80 quilômetros acima do solo. Olha aqui, ó.
Então tá vendo? A mesosfera ela vai até 80 quilômetros. A temperatura da mesosfera varia entre 10 graus positivo até menos 100 graus negativos. É onde ocorrem as estrelas cadentes, quando rochas que penetram na atmosfera terrestre se incendiam devido à enorme resistência do ar. Então é nessa região aqui, ó, que tudo isso está ocorrendo. Mais uma camada, a termosfera. Então a termosfera está nessa região aqui, ó, nessa região aqui, beleza? No início do final da mesosfera vai até 500 km do solo. É a camada atmosférica mais extensa, que atinge altas temperaturas, pois nelas há oxigênio atômico, gás que absorve energia solar em grande quantidade, e as temperaturas na termosfera podem atingir 1000 graus Celsius positivo. Temos a exosfera, tá certo? Ó, a exosfera. Aí você vai observar aqui, ó, que está chamando ionosfera. Então, ionosfera também pode ser dita como termosfera, tá beleza? Mesma coisa. A exosfera, camada que antecede o espaço sideral, vai do final da termosfera até 800 km do solo. Nessa camada, as partículas se desprendem da gravidade do planeta Terra. Temperaturas podem chegar até 1000 graus Celsius. É formada basicamente por metade do gás hélio e metade do hidrogênio. Na exosfera ocorre o fenômeno da aurora boreal. E também permanecem os satélites de transmissão de informações e também telescópios espaciais. A nossa querida camada de ozônio, né? Provavelmente não. Aqui ele pergunta se você já viu essa camada de ozônio e tudo mais, né? Porque ela é invisível. O ozônio é um gás formado de oxigênio concentrado. Então, o ozônio nada mais é o que? É uma camada muito intensa e forte de oxigênio. Ela é tão leve que paira acima da Terra na atmosfera. A muitos quilômetros de altura existe um manto desse gás chamado de ozônio. Então essa camada de ozônio é aquela camada que irá nos proteger, ó. Vamos mostrar aqui. Deixa eu ver se eu tenho essa imagem bonitinha aqui, beleza, ó. Então veja. Então eu tenho os raios ultravioletas, né? E aí percebam o seguinte, né, ó. A camada de ozônio, ela está ali para nos proteger destes raios, tá certo? Ultravioletas, que são prejudiciais à saúde, tá? Ó, a camada de ozônio é um filtro de proteção com que o planeta tem em cima para proteger a vida aqui embaixo. Ela deixa passar o que? O calor e a luz solar, mas impede que os raios ultravioletas do Sol cheguem até a superfície do planeta. Quando esses raios ultravioletas conseguem ultrapassar a camada de ozônio, eles queimam as plantações, destroem células vivas e podem provocar câncer de pele, tá? Então vejam que esses raios aqui ultravioletas, eles estão ali passando pela nossa camada de ozônio devido aos buracos que estão tendo, tá? E isso é devido a diversos tipos de poluições, né? Por exemplo, ó, esses gases chamados gases aerosóis causam problemas na camada de ozônio e aí eles fazem com que esses raios ultravioletas, que são prejudiciais para nós e para a vegetação e plantação, acabam danificando ela, tá? Beleza? Um comparativo aqui, ó, a atmosfera da Terra e a atmosfera de Marte. Diferença nas paisagens dos planetas é devido ao tipo e à quantidade de gases que compõem suas atmosferas. Então vejam as diferentes camadas, diferentes superfícies devido ao que? A quantidade de gases que cada planeta tem, tá? E como é composto o ar? Então o ar atmosférico é formado por uma verdadeira mistura de gases. Então nós temos nitrogênio, oxigênio, gás carbônico e gases nobres.
além de vapor d'água. Então nós temos aí, ó, na composição do ar, né, nós temos do lado direito aqui em formato de pizza e aqui separado por um organograma, né? Então nós temos o nitrogênio que ocupa a maior parte, né, 78%. Temos 21% de oxigênio e esse 1% temos são outros gases além do vapor d'água. Temos também gás carbono e gases nobres. Aí gases nobres tem que olhar a tabela periódica, tá? Vejam o seguinte, ó, aqui eu mostrei para vocês os raios UVC, UVB e UVA, tá? Que são os raios ultravioletas. Então veja só, os raios UVA penetram profundamente na pele, não costumam ter sua intensidade alterada conforme a época do ano ou a altitude de cada região. São os principais responsáveis pelo fotoenvelhecimento e bronzeado. Chegam praticamente a toda a superfície terrestre. UVB. Então você já deve ter ouvido várias vezes sobre os raios ultravioletas, UVA, UVB e tem UVC também. Então incidem essencialmente no verão, entre as 10 e as 4 da tarde, quando atinge o seu máximo de intensidade. Penetram superficialmente e causam as queimaduras solares. São responsáveis pelas alterações celulares que levam ao cancro da pele. Muitas são observadas pelo ozônio na estratosfera. Então observam que esse UVB ele é extremamente nocivo. E o UVC é uma radiação germicida e altamente prejudicial à pele. Se estas radiações atingissem a pele, teríamos graves danos. Queimaduras de segundo e terceiro grau para frente. São totalmente absorvidos pelo ozônio, tá? Beleza? Então vejam esses detalhes importantíssimos aí, hein? Uma pergunta, você já parou para pensar onde surge o vento? Por que o ar se movimenta? Então vamos ver aqui alguns aspectos. Existem vários fatores que podem influenciar a formação do vento, como pressão atmosférica, radiação solar, a própria umidade do ar e a evaporação influenciam diretamente nas características do vento. Então ontem nós vimos a relação do vento na agricultura, tá? Aqui eu estou mostrando para vocês a formação desse vento, como é que esse vento se forma. Então ele tem esses diversos pontos que definem o vento, pressão, radiação, umidade do ar, evaporação, tudo isso aí. Regiões mais altas, como no alto de montanhas, por exemplo, o vento costuma ser mais forte, pois não há interferências de construções. Então nós temos alguns tipos de vento, né? Então nós temos, e lembrando, pois são classificados por sua velocidade. Falamos de velocidade dos ventos ontem. Então eu tenho a chamada brisa. É um vento muito fraco, sua velocidade não ultrapassa 20 km por hora. Temos o vento fraco, ele sopra com uma velocidade de 20 a 40 km por hora. O vento forte atinge cerca de 40 a 80 km por hora. E o chamado furacão é o mais forte de todos, sua velocidade será de superior a 80 km por hora. Aqui, mais uma vez, mostrando a composição da atmosfera terrestre: gás nitrogênio, oxigênio, carbônico, vapor d'água, tá? E aí, qual será a importância da camada de ozônio encontrada na estratosfera? Então, isso aqui é exercício, galera. Isso aqui não vou... Agora não é para passar para vocês isso aqui não, né? Deixa quieto. Isso aqui depois a gente vai ver. Então, a relação do efeito estufa. Vamos falar um pouquinho do efeito estufa? Então, o efeito estufa é o seguinte: são gases responsáveis pelo aquecimento global. Encontram-se na combustão de combustíveis fósseis, petróleos e os seus derivados. Mas a indústria também são responsáveis por esse fenômeno através da emissão de enxofre,
chumbo e resíduos sólidos. E a consequência, né? Aquecimento global poderá levar à ocorrência de variações climáticas, como alteração na precipitação, chuva, subida do nível dos oceanos, que é o degelo das camadas polares, e as ondas de calor. Lembrem o seguinte, essas ondas de calor intensa são todos relacionados ao aquecimento global. Assim, é natural registrar-se um aumento na situação das cheias, que consequentemente irá aumentar os índices de mortalidade no planeta Terra. Então isso é questão óbvia, né? Se eu tenho um aquecimento global, ou seja, um aumento de temperatura no planeta como um todo, vai atingir também os polos norte e sul, onde eu tenho extremamente massas polares, eu tenho muitas massas polares gigantescas. Então, o que acontece? Aquele gelo derrete, vira água, e aí consequentemente vai aumentar o nível do oceano em várias cidades litorâneas, tá? Agora, para a gente ver essa parte que eu queria falar para vocês aqui, isso aqui a gente não vai ver esses detalhes aqui. Agora, vamos pegar uma parte relacionado a esse aquecimento global e as mudanças climáticas, né, devido a esses aquecimentos sob o efeito estufa. Então, olha só, mudança climática e possível impacto na agricultura brasileira. Então, uma forma de analisar análise é a quantificação das áreas a baixo risco para a produção agrícola, zoneamento agrícola de risco. Mudanças de temperatura do ar e da precipitação pluvial são os elementos considerados. Aqui o objetivo não é analisar a variação do potencial produtivo frente ao aumento do CO2, gás carbônico. Então vamos analisar algumas culturas relacionadas ao aquecimento global. Então vejam aí, ó. Então eu tenho aqui um mapa brasileiro, aonde eu preciso me ater às relações aí, ó. O verde é o ideal, amarelo, atenção, vermelho, perigo, tá? Então, ó, especialização dos riscos climáticos para a cultura. Milho, temperatura normal. Então vamos considerar aqui, ó. Vejam nesse período aqui, ó, de 1 a 10 de novembro, solo 50 centímetros. Olha essa situação aqui, ó. Aumentamos 1 grau. Então vejam que olha só. Vejam esses números aqui, ó. Há uma diminuição de área plantada devido a um aumento de 1 grau, tá? No solo, tá, galera? No solo, hein? Veja só aqui, ó. Vamos lá. Se eu aumentar isso a 3 graus, olha, vamos ver se vocês conseguem perceber que a área em vermelho, ela começa a aumentar mais. Olha só, ó. 1 grau, 3 graus. Veja que com o aumento de 3 graus na temperatura global, é como se o estado do Piauí não pudesse mais, ó, pega praticamente quase todo o estado do Piauí. E a área aqui, ó, plantada aumenta, ó, diminui muito. Ou seja, eu tenho uma perca de 700 mil quilômetros quadrados. Veja só, estamos falando de uma área imensamente grande, tá? 700 mil quilômetros quadrados, tá? É uma área muito grande, tá? Considerando, ó, temperatura aumentando 5,8 graus. Lembrando que eu estou fazendo uma análise aqui no solo, ó, 50 centímetros, tá? Beleza? Vamos ver a soja, como é que a soja vai se comportar? Olha lá. Então, temperatura normal, tá? Temperatura normal, eu terei essas condições aí. Vejam que agora o Maranhão começa a ser um pouco impactado, tá certo? Ó, a região aqui do Maranhão aqui, ó, já começa a ser um pouco impactado, né? Vamos aumentar isso a 1 grau. Vejam que a faixa verde diminui mais,
E a faixa vermelha aumenta. É só você observar esses números aqui, ó, tá? Esses números aqui. Então veja que esse número cai muito quando eu aumento 1 grau, só 1 grau. Agora eu vou aumentar 3 graus. Vejam o estado do Maranhão como fica com um aumento de 3 graus. O estado do Maranhão praticamente fica tomado na cor vermelha. Tá certo? E aí se eu aumento para quase 6 graus, olha o estrago, veja, olha só o estrago, né? Aqui, temperatura normal. E se eu aumento para 5,8 graus, olha aí como é que fica as plantações, tá certo? Então veja que nós temos aí, ó, uma perda assim muito grande, 2 milhões de quilômetros quadrados. Então assim, vejam, olha só, aqui temperatura, aqui é temperatura de aumento de 1 grau. Se eu pego aqui, ó, temperatura normal, e se eu aumentar 6 graus, olha aí o prejuízo que estará causando, tá? Então isso é extremamente cuidadoso que devemos ter, tá? O feijão, olha só o feijão. Então o feijão, em temperatura normal, eu tenho essa condição aí, ó, toda essa área verde, área cultivável, né? Aí se eu pego e aumento 1 grau, vejam que a área aumenta um pouco, 3 graus, e quando eu chego a quase 6 graus, então veja que eu tenho uma perda de 1,1 milhões de quilômetros quadrados, perda de área plantada para isso. Vamos ver o arroz? Olha o arroz aí, ó. Arroz, vamos pegar aqui aumentando 1 grau, 3 e 5,8 graus. Então veja, ó, olha o quanto de perda que eu estou tendo aqui, ó. Então, né? Olha aqui, ó. Então, temperatura normal para o arroz, aumentei 1, 3 e quase 6 graus, eu tenho 1,9 milhões de quilômetros quadrados de perdas de áreas cultiváveis, né? Então, assim, é muito perigoso, é muito cuidadoso, isso a gente tem que ter muita atenção, tá? Porque, ó, veja os impactos, né, na nossa agricultura. Aumento da concentração do CO2 e do O3 atmosférico e aumento da temperatura do ar sobre a produção agrícola. Fotossíntese e aumento da concentração do CO2. A fotossíntese, aumento da concentração do O3 na troposfera. Troposfera é a região que nós estamos aqui. Aumento da temperatura, disponibilidade da água, tá? Então esses impactos aqui nós precisamos estar atentos, principalmente nesses mapas aqui, ó, onde eles nos mostram as relações de temperatura e o dano que elas nos causam na nossa agricultura. Beleza? Então assim, para que nós possamos entender um pouquinho mais sobre a atmosfera, né? Falamos um pouquinho das camadas da atmosfera, a relação do efeito estufa, a importância da camada de ozônio para a proteção dos raios ultravioletas que impactam não só as pessoas, mas como as plantas também, diversos tipos de planta, árvores. Então é importantíssimo nós cuidemos da nossa camada de ozônio para que não gere o efeito estufa. O efeito estufa é o que? Essa poluição toda que vai impactar diretamente no efeito estufa. E causando esses problemas no efeito estufa, a gente tem o que? Aumento de temperaturas. E com o aumento da temperatura, nós teremos aí, ó, diversas perdas de áreas cultiváveis nestes períodos onde a temperatura aumenta cada vez mais. Beleza, galera? Então era isso que eu tinha para passar hoje. Até mais para vocês. Fiquem com Deus e tchau.